Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, espero que esteja tudo bem com vocês. Na última aula a gente falou sobre o filo nematelmintos, né? Então falando sobre os platelmintos, falando sobre os nematelmintos. Hoje a gente vai falar sobre um outro filo, que é o filo dos moluscos, ou filo molusca. Se vocês tiverem alguma dúvida das aulas anteriores, entrem em contato comigo, certo, gente? Eu respondo as dúvidas de vocês, não se acanhe com relação a isso não. Então vamos começar a falar sobre o filo molusca, né? O filo molusca, esse termo molusca, ele vem de mole, né? São os animais de corpo mole, por assim dizer, né? Ele é o segundo maior do reino Animalia, né? Em número de espécies, a gente pode lá mais de 150 mil espécies já descritas, ficando atrás apenas do filo dos artrópodes, nesse quesito no número de representantes. Né? Ele reúne animais, como eu falei, com animais com corpo de consistência macia, né, mole, e de forma geral, né, protegidos por uma concha calcária. Né? Nem todos eles vão apresentar concha calcária, como a gente viu, e eles vão variar, né? Mas é que se você pegar aqui no exemplo do caracol, né, daqui da ostra, né, do chururu, eles vão apresentar essa concha calcária. Tem alguns que tem a concha externa, tem alguns que não vão ter concha, né? A maioria das espécies ela vive no mar, principalmente em águas rasas, né? ao longo do litoral da costa, né? Mas existe também aqueles que vivem em água doce e alguns que vivem em terra firme, certo? Mas a maioria deles é marinha, né? Os moluscos que são mais conhecidos são os que já conhecem, as ostras, mexilhões, caramujo, lesma, caracóis, lula e os polvos, né? Na época lá de Linneu, né, o cara lá que descreveu os animais, que inventou a forma como ele dá o nome aos animais, os moluscos eles eram reunidos com outros invertebrados, né? Alguns iam parar junto com as minhocas, outros com os nematóides, sobre a descrição de vermes, né? Estavam todos agrupados como vermes. O termo molusco ele foi utilizado pela primeira vez, né? Por um zoólogo, um cientista que estuda os animais, francês, né, Cuvier, para se referir a lulas e a sépias, né? Que mais tarde, posteriormente, né, esse termo molusco ele foi agregado para todos os outros organismos do grupo, né? Isso envolvendo os gastrópodes e os bivalves, que é o caso do caracol e da ostra, né? Por apresentarem concha, né, essa estrutura que é capaz de resistir à degradação e se preserva ao longo do tempo, né? Os moluscos eles deixaram um registro fóssil bastante expressivo, né? As conchas deles são bem marcantes, né? Então, rochas, por exemplo, formadas no período, sei lá, antes da era pré-cambriana, né? Quase 600 milhões de anos atrás, a gente hoje tem registros fósseis de moluscos, né? Então, os cientistas acreditam que a linhagem antiga de animais, né? Pseudosolanados, por um lado, eles provavelmente evoluíram para os nematelmintos atuais e por outro originaram os ancestrais dos moluscos, né? Dos anelídeos e também dos animais artrópodes. Então, antes de apresentar essa grande diversidade, né, de forma entre as espécies, é possível a gente identificar, né, em todos os moluscos três partes básicas, que é a cabeça, o pé e o saco visceral, ou massa visceral. Então são três partes básicas que a gente consegue identificar em todo o molusco. O pé, ou os pés, né? O saco visceral, a cabeça e a cabeça. Esse saco visceral também pode chamar de massa visceral. Né? Dependendo da classe, algumas dessas partes são mais ou menos desenvolvidas, né? Refletindo sua adaptação a um modo de vida particular. Né? Então a cabeça, por exemplo, ela é desenvolvida nos gastrópodes, né, como os caramujos e caracóis, e nas lulas e nos polvos, né, que são o que chamam de cefalópodes, e reduzida ou praticamente inexistente nos bivalves, que são as ostrinhas aí. Aqui, né. Então os gastrópodes e cefalópodes, eles buscam alimento ativamente, né, eles são atividade para qual a cabeça é importante, né, eles sempre estão em busca de alimentos, e apresentam órgãos sensoriais, né, já os bivalves, olhos, né, já tem, né? Já os bivalves, eles são animais sésseis, né? Eles vivem fixos nos substratos e eles são filtradores.
Então, por esse modo de vida, para obter alimentos, ele não tem tanta importância de ter uma cabeça desenvolvida. Então, as ostras eles não vão ter essa cabeça, eles utilizam uma estrutura que a gente chama de sifão para ir filtrando a água. Então, seriam essas partezinhas básicas do animal, né? Então, o pé é uma estrutura musculosa, né, cuja função varia de grupo para grupo. Vocês podem ver aqui o pé. Nos gastrópodes, por exemplo, é especializado na locomoção e deslizamento. Nos cefalópodes, o pé permite nadar, caminhar ou capturar presas, né? No caso do pé deles são os tentáculos que eles formam. E nos bivalves, o pé permite cavar ou fixar um animal no substrato. Aquelas ostras coladinhas em rocha ou nos galhos de mangue são o pé que serve para prender. Então aqui está o pé, né? O saco visceral, ou a massa visceral, fica ligada ao pé e onde se alojam os órgãos, essa parte que a gente consegue ver aí em azul. Tá lá a cabeça lá na frente, né? Essa parte mais desse azul aí por dentro seria a massa visceral, que fica ligada ao pé, e é onde vão estar os órgãos. Então nesse caso você vai ver o estômago, aqui o ânus, né? A cavidade do manto, o intestino, o esôfago. Seu revestimento, a parte que reveste, que está logo a partezinha abaixo da concha, que é essa mais escura, tem uma estrutura que a gente chama de manto, pode chamar de manto ou palho, mas o nome mais comum é manto, que é uma dobra da epiderme, e ela é responsável por produção da concha. Então o manto produz a concha. Em muitos moluscos, o manto ele se prolonga para além do saco visceral, né? Formando o que a gente chama de uma cavidade do manto, que é essa cavidade aqui atrás, essa cavidadezinha, onde se abre o ânus e os poros excretores dos seres vivos, né? desses animais. Eles são animais que têm simetria, a maioria deles é simetria bilateral, eles são triblásticos e eles são celomados. A gente já apresenta a cavidade celomada, a partir deles a gente já tem o celoma. E por enquanto é isso. Então a gente tem quais são as classes dos moluscos, né? Aí eles são protostômos, né? Então a boca dá origem, o blastópodo dá origem à boca, e nesse caso deles eles já vão apresentar antes, o ânus surge depois. Então a presença e a forma da concha, né? Classe dos moluscos, né? Então a presença e a forma da concha, bem como o desenvolvimento da cabeça e dos pés e da massa visceral, são os principais critérios para a gente classificar os moluscos. Então a gente classifica eles pela presença e formato da concha e também como desenvolvimento dessas partes básicas, cabeça, pé e massa visceral. Então a gente tem 7 classes principais, né? Que a gente vai falar um pouquinho agora de cada uma delas. Temos a classe Aplacófora, que reúne moluscos pouco conhecidos. Eles são sem concha, daí vem esse termo Aplacófora, esse A é de não, então eles não têm concha. Eles são pequenininhos, né? Eles podem medir 2,5 cm, né? E se assemelham a pequenos vermes que são, a gente pode encontrar eles em ambientes marinhos. A gente tem mais ou menos 320 espécies descritas, algumas são classificações recentes, né? Mas se acredita que mais para frente esse Aplacófora pode se desmembrar em 2 outros grupos, né? Que são os Caudophoveatas e os Solenogastres. Os Aplacóforos vivem no mar em profundidades de mais de 3.000 metros de profundidade ou a mais. Eles se alimentam de outros animais. Apesar deles não terem concha, né? Várias espécies têm uns espículas calcárias que são secretadas pelo manto, né? Que podem servir para a proteção desse organismo, mas de forma geral eles são aplacóforos e eles não têm concha. A outra classe que a gente tem são os monoplacóforos, que são os primeiros registros deles. Eles foram descobertos a mais de 3.000 metros de profundidade, há pouco mais de 50 anos, são um grupo recente na descoberta, obviamente. Eles eram mais conhecidos pelos seus fósseis e se acreditava que eles estavam extintos até 50 anos atrás, né? Foram encontrados vários monoplacóforos no diversos oceanos, em profundidades muito profundas mesmo, 2.500, 6.000 metros de profundidade. E esse termo monoplacóforo ele deriva justamente do fato que esses animais eles apresentam uma concha em uma forma de placa, ou seja, como se fosse uma única placazinha, né?
que recobre todo o corpo desse animal. Então é como se fosse uma única concha cobrindo todo o corpo do animal, formando uma única placa. Por isso que chama de monoplacófora, né? Seria essa concha simples, única. A outra classe que a gente tem são esses bichinhos bem bonitinhos aí, que são os poliplacóforas. Que é esse bichinho aí que é o quilona, que é o mais comum. Eles são moluscos que são pequenininhos, né? Com poucos centímetros de comprimento. E eles vivem exclusivamente no mar, em ambiente marinho, de água salgada, né? O nome da placa se refere ao fato da concha desses moluscos ser formada por 8 placas, né? Encaixadas uma sobre a outra no bolso, né? Só na parte das costas deles. Então a gente vai ter, se contar aí, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas, certo? Então a gente chama de poliplacófora. Só vai estar encaixada na parte dorsal, na parte de trás, né? O pé deles é bastante desenvolvido, né? E permite que esse animal ele rasteje bastante sobre as rochas no submerso, né? Nessas regiões litorâneas. Então tem essa concha só revestida na parte de trás, separado nessas 8 placas. O outro filo que nós temos, outra classe que nós temos são escafópodas. Os escafópodes são moluscos que são exclusivamente marinhos também, assim como os poliplacóforos. Ele tem uma concha que lembra uma pequena presa, né? Parece, a gente se encontra muito na areia na praia, parece um dentezinho. E ele tem abertura nas duas pontas. Eles vivem enterrados na areia, no lodo, e possuem um pezinho afilado que é especializado em cavar, né? O nome dessa classe refere-se exatamente à forma, né, pontiaguda do pé cavador, presente na maioria desses animais. Eles não têm brânquias, né? E eles realizam as trocas gasosas deles através do manto, né? Eles fazem respiração cutânea. Os outros animais eles já vão apresentar brânquias com a estrutura que serve para retirar o oxigênio presente na água. Outro grupo que a gente tem aqui, eu botei só as conchinhas deles, a gente tem a classe bivalve. Os bivalves eles podem ser tanto marinhos quanto encontrados em água doce também. Tem muitas espécies como ostras e mexilhões que vivem grudados nas rochas, né? Vocês verem por aí que vai na praia, nessas partes de estuário dessas rochas, encontra muito. E outros substratos submersos também, até enterrados na areia, né? Aí a gente tem vários exemplos, como mariscos, berbigões, né? Que vivem enterrados na areia, né? No lodo, né? Então, lambreta, sururu, né? Alguns deles, como o teredo, ter encontrado no mangue, eles escavam túneis na madeira nas plantas, mas também embarcações. Eles perfuram as embarcações e formam os túneis em barcos, né? O termo bivalve, né, justamente ele se refere ao fato de que esses moluscos eles apresentam uma concha em formato de duas válvulas que se articulam, uma espécie de dobradiça. Então eles funcionam assim, né? Eles são presos aqui atrás e ele tem essas duas conchas, uma em cima e embaixo, e o animal fica dentro, né? E eles ficam assim, eles abrem, né, para entrar água, eles para liberar o sifão para filtrar, né, o pezinho deles, mas eles já a maioria do tempo estão fechados, né? Quem já comeu ostra, sururu, essas coisas, sabe como é que esses bichinhos são. Essas duas válvulas, né? Daí o termo bivalve, porque eles têm duas válvulas. A gente tem a classe gastrópoda, que é a que representa o maior número de espécies, né, tem maior diversidade de hábitat entre os moluscos, sendo onde que representa os 3 tipos de ambiente. A gente tem moluscos gastrópodas marinhos, de água doce, que vivem em terra firme em ambientes mais úmidos. Os gastrópodas são mais conhecidos, são os caramuchos, né, que vivem em água doce no mar, os caracóis, que é o caracol do jardim, e a lesma, né, que vivem em ambiente de terra firme. A maioria apresenta essa concha espiralada, né, que é uma característica deles, mas tem algumas espécies que têm a concha reduzida interna ao corpo. E algumas que não tem concha, que é o caso da lesma, né? Mas na maioria dos casos eles têm essa concha espiralada, né? Os pés dos gastrópodes é bem desenvolvido e ele utiliza eles para se locomover, né? Eles têm uma glândula que fica próxima à posição interior da boca e secreta esse muco, né? Vocês estão vendo aí, sobre o qual o pé dele desliza, né? Ele vai deixar esse rastro porque ele vai utilizando esse muco para deslizar. E ele consegue deslizar também graças a uma série de músculos que vão contrair, né? O nome deles, esse gastrópodes,
Esse gastro é de estômago, né? E o pódus é de pé. Então isso é porque ele se refere ao fato de que o saco visceral dele, que contém o estômago, ele está localizado coladinho com os pés dele. Então é por isso que chama de gastrópodes, são os pés no estômago. E por último aqui, mas não menos importante, a gente tem a classe cefalópoda, que os cefalópodes eles vivem exclusivamente no mar. Alguns têm concha interna, como a lula e as sépias, tem uma concha interna. Outros têm concha externa espiralada, dividida em várias câmaras, que é o caso aqui do Nautilus. Então o Nautilus esse aqui que tem essa concha externa. A lula é esse daqui, que tem a concha interna. E os polvos, que é aquele lado da esquerda lá em cima, não tem concha. Então ele tem polvo, não tem concha, lula tem concha interna e sépias também. E o Nautilus, que é esse bonitão aqui, ele tem essa concha também espiralada, né, e essa concha externa. O nome da classe cefalópode vem justamente ao fato que esses moluscos eles apresentam na cabeça, ligado diretamente aos pés, e o qual é muito esses pés deles são muito desenvolvidos, né, e apresentam esses tentáculos, né. Então por isso que cefalópodes seriam os pés na cabeça, enquanto os gastrópodes eram os pés no estômago, os cefalópodes são os pés ligados na cabeça. Então esses tentáculos fortes, musculosos, com essas ventosas adesivas, né, que são utilizadas na locomoção e na captura dessas presas, né, ou seja, eles podem capturar essas presas e capturar eles, utilizam esses tentáculos, eles são predadores bem eficazes, né. Muitos cefalópodes eles apresentam células na epiderme deles, na pele dele, que a gente chama de cromatóforos. Esses cromatóforos eles permitem que eles mudem de cor, e aí eles conseguem se camuflar no ambiente, né. Então vocês já viram vídeos de polvos, né, que vão alterando a cor, e graças a essas células que eles têm na pele, que chama dos cromatóforos. E aí ele torna eles para eles se camuflarem e se esconderem de predadores e das presas que eles querem capturar, né. Ainda como mecanismo de defesa, os polvos, lulas e sépias, eles têm dentro deles uma bolsa de tinta, né, que contém um pigmento bem escuro, negro, né, que elimina em situações de perigo. Em situações de perigo eles liberam essa tinta para fugir dos predadores, né. Então a tinta na água forma uma cortina que cobre, que aí o predador não consegue ver eles e eles conseguem se picar, né. No passado, né, a tinta do cefalóptero foi muito utilizada principalmente pelos chineses para fazer escritas e pintura, né. Então aí os 7 principais grupos dele, né. Vamos falar um pouquinho da anatomia e da fisiologia dos moluscos de forma geral, certo? Então, como eu falei, os moluscos eles têm simetria bilateral, eles são triblástios e possuem celoma, que é uma novidade evolutiva em relação aos nematelmintos. Os nematelmintos eram pseudocelaomados, então vai surgir aqui o celoma, né? O revestimento corporal deles vai ter a concha, né? Então, o corpo dos moluscos é revestido, né, por uma epiderme, né, que é rica em glândulas, né? Então ele tem esse revestimento epidérmico, que reveste a pele dele, e além de algumas glândulas que produzem alguns mucos, né, como a gente viu no gastrópodes para se deslocar, a maioria das espécies apresenta glândulas epidérmicas responsáveis pela fabricação da concha. Essa estrutura resistente, né, a concha que protege o animal e da sustentação esquelética ao animal, né. Os animais que têm a concha, essa concha também funciona como um esqueleto. A concha, na maioria dos moluscos, é constituída, né, é formada, né, por carbonato de cálcio, né, e possui 3 camadas principais, né. A camada mais interna, que está em contato com a epiderme, né, que secretou, né, que é chamada de nacar, seria essa camada nacarada. Tem esses aspectos mais lisos. A gente tem essa camada prismática, são 3 camadas, certo? A camada prismática, que é formada por cristais de carbonato de cálcio, né? E a gente também tem o periostrato, né? Que seria, ela é mais constituição por matéria orgânica, né? E ela protege o calcário da concha, evita que ele seja dissolvido com a acidez da água do mar. Então tem essa camadazinha mais estreita. Então a gente vai ter a camada nacarada, que está juntinho aqui da epiderme do manto, que é essa substância que é essa estrutura da epiderme que produz a concha. A gente tem a camada prismática, que é essa camada formada pelos cristais de carbonato de cálcio, e mais externamente a gente tem essa camada de periostrato, que vai ter essa matéria orgânica que impede a dissolução
da concha, certo? Então certas espécies de ostras podem formar pérolas também, né? Isso pode se conhecer, né? Uma pérola na verdade se origina com um objeto estranho que como uma larva que pode entrar no animal ou um grão de areia e que ela fica entre o manto e a concha. E essa partícula estranha ela vai ser englobada, né, pelo manto, vai ser envolta pela camada de células epidérmicas que vão secretando inúmeras camadas na carne. Então ela vai cair aqui entre a concha e o manto, ela vai ser invaginada pelo manto e essa invaginação vai começar a liberar camada nacarada, né, que chama de nacar também, e vai formar aí a pérola. No sistema digestório, nos moluscos, o sistema digestório deles é completo. Ou seja, eles têm um tubo que começa na boca e termina no ânus. Então eles vão apresentar sistema digestório completo. Né? Então ao longo do seu comprimento, o tubo digestório apresenta diversas especializações. Né? Cavidade bucal, estômago, esôfago, estômago e intestino. Aqui, aí fica melhor para vocês verem. Então vocês veem que eles têm a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e o ânus. Né? No cefalópodes, o deslocamento de alimento pelo tubo digestório ele se dá por contrações. Né? Vai ter os movimentos peristálticos que no nosso corpo que vai empurrar esse alimento, né? Ao longo do tubo digestório. Diversas glândulas anexas elas fazem parte do sistema digestório desses moluscos. Na cavidade bucal a gente tem glândulas salivares que secretam o muco sobre o alimento. Algumas espécies possuem bolsas no esôfago que secretam enzimas digestórias. No estômago a gente tem as glândulas, várias glândulas digestórias que vão digerir esse alimento, além de secretar uma série de enzimas. Essas glândulas também podem atuar como locais que armazenam a proteína desses animais. Né? Eles têm um pâncreas, né, que tem funções parecidas com o do fígado dos vertebrados. E aí eles têm o que a gente chama de hepatopâncreas, né, que vão ser hepatopâncreas seria uma fusão entre pâncreas, que produzem enzimas digestórias e produzir substâncias que funcionam parecido com o fígado. Então eles têm esse hepatopâncreas. Né. Então, com exceção dos bivalves, que filtram partículas de alimentos diretamente da água, a parte dos sifões, né, que são um canudinho que sai, todos os outros animais molúscuos eles são dotados de uma língua que serve para ralar, que a gente chama de rádula. Vocês estão vendo ali nessa esqueminha a rádula. Então nessa aqui maior, então você tem a glândula celular e na boca tem essa rádula, que é como se fosse uma língua cheia de dentes. Então essa é uma estrutura que ela tem esse formato de fita, né? E ela tem vários pequenos dentes afiados, né? Que são formados por uma substância que a gente chama de quitina. E eles vão passando essa língua no substrato, por exemplo, os gastrópodes, e vão ralando o substrato, conseguindo capturar pequenas partículas, e aí vão impulsionando esse alimento até o esôfago, que vai continuar esse processo. Então eles vão ralando e vão fazendo isso. Né? No cefalópodes, né, a cavidade bucal deles, na boca deles, eles têm uma série um par de fortes mandíbulas, né, que lembram como se fosse um bico de papagaio, que vão servir para estraçalhar, né, as presas, vai arrancando os pedaços e vão engolindo. Então esse alimento ele vai se misturando com essa série de líquidos produzidos pelas glândulas salivares até o estômago. Né? A maior parte da digestão nos cefalópodes é extracelular, né? Então os nutrientes eles são absorvidos pela parede, né? E vão ser distribuídos. Né? Então, e o resto dos alimentos vão sair pelo ânus. Né? Então eles no cefalópodes a digestão é toda, no cefalópodes a digestão deles é toda extracelular, acontece toda extracelular. Nos gastrópodes elas são extracelular e intracelular, ou seja, acontecem as duas digestões na cavidade lá do estômago, né? E ao termina a digestão dentro da célula. Nos cefalópodes não, ele é completamente extracelular. Na maioria dos bivalves eles vão se alimentar filtrando a água, né? A parte do sifão, né? O sifãozinho que vai absorver essas partículas orgânicas e vai liberar essas substâncias para fora do corpo deles. Com relação ao sistema circulatório, eles vão apresentar uma novidade evolutiva, né?
em relação aos quinidários, às esponjas, aos platelmintos e nematamites, que é a presença de um sistema circulatório. Nenhum outro animal tem um sistema exclusivamente circulatório, ou seja, é responsável pelo transporte de nutrientes e do oxigênio para as células e do recolhimento do gás carbônico das substâncias que precisam ser eliminadas. Né? O sistema circulatório dos cefalópodes, aí a gente está vendo um exemplo de um bivalve, mas o dos cefalópodes ele é do tipo fechado, ou seja, ele tem um sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue ele só circula dentro dos vasos sanguíneos, ele não circula fora, como o da gente, o sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos. Então o cefalópode, o sistema circulatório deles é fechado. Em todos os outros moluscos, o sistema circulatório é do tipo aberto. Ou seja, eles têm um coração, né, musculoso dorsal, artérias, veias e hemocelas. O que quer dizer que é aberto? Nos outros moluscos ele é aberto, ou seja, o sangue ele circula parte dentro dos vasos sanguíneos e ele circula parte fora dos vasos sanguíneos. Como vocês podem ver no esquema aqui do bivalve, as setinhas vermelhas é a circulação do sangue. Então parte dela acontece dentro dos vasos sanguíneos e parte dela acontece fora dos vasos sanguíneos. Né? No cefalópodes não, só acontece dentro dos vasos sanguíneos. O cefalópodes também tem um coração, lá sobre lá azulzão, um coração, que vão servir para bombulhamento do sangue no corpo deles. Então o coração geralmente ele fica alojado nessa cavidade pericárdia, né? Que é delimitada pela mesoderme desses animais. Né? No sistema respiratório deles, a maioria dos moluscos aparece a respiração branquial, que é essa estruturazinha amarelinha que vocês estão vendo aqui. Esses que são as brânquias. A maioria deles tem a respiração branquial, mas existem algumas espécies que têm respiração de pulmonar, os pulmões bem simples, e outros que respiram exclusivamente pela pele. Mas a maioria deles tem respiração branquial. Né? As brânquias se localizam nessa cavidade do manto, como a gente viu aqui, e essa estrutura aí, grandona aí, amarela que vocês estão vendo aí, as brânquias. Né? Os cefalópodes não, nos cefalópodes a gente tem uma série de cílios, né, que tem nas brânquias do cefalópodes, mas eles têm, de forma geral, a respiração deles é branquial. Eles precisam saber, os detalhezinhos não é tão importante. Como eu falei, tem alguns caracóis que se vivem no meio terrestre que ele tem pequenos pulmões, que são pulmõezinhos simplesinhos, que são revestidos pelo manto, né, e que são muito vascularizados, e eles conseguem capturar o oxigênio, ele fica lá na cavidade do manto também, eles conseguem capturar o oxigênio do ar. Mas a grande maioria deles a respiração é branquial. Né? A excreção deles é feita a partir de um par, né, de dois metamifrídeos, que as aberturas deles eles vão lançar as excreções na cavidade pericárdia, e que é eliminada por uma série de poros excretórios que se abrem na cavidade do manto. Então os metamifrídeos são essas estruturas desse saco verde aí, eles têm dois, que eles vão servir para filtrar o sangue e eliminar as substâncias tóxicas do corpo deles. Com relação ao sistema nervoso e sensorial, né, o sistema nervoso do molusco é composto por um par de gânglios, né, nervosos que se concentram, onde se concentram as células nervosas deles. Né. Então eles têm lá os gânglios cerebrais, gânglios bucais, gânglios pedais. Os gânglios são ligados entre si por cordões nervosos, né, que são constituídos por células nervosas, similares aos neurônios, né. E os principais gânglios eles vão estar aí nos cerebrais, que vão estar na cabeça, né, do tubo digestório, né, e os pedais, né. Deles vão partir, desses aí, os gânglios bucais e cerebrais, vão partir alguns que vão partir nervos dos gânglios cerebrais e bucais, vão partir nervos para estruturas como os olhos. Nessas pontinhas aí desses tentáculos tem os olhos, e para os tentáculos também, né, do cefalópodes, por exemplo, vão partir desse. Né. Os gânglios pedais eles vão atuar justamente na musculatura dos órgãos dos pés, né, na musculatura dos pés. E a gente também tem gânglios viscerais que vão atuar, eles vão interagir com os órgãos que vão estar lá na massa visceral e no manto. Né. O sistema sensorial deles eles vão variar de grupo para grupo, né. Mas o interessante é que eles têm olhos, né, que são capazes de capturar a luz, né, já nos bivalves, né, mas já nos gastrópodes e nos cefalópodes eles têm olhos bem desenvolvidos, né,
Os cefalópodes, em particular, eles têm olhos semelhantes aos dos vertebrados, né? Que tem cristalino, eles são capazes de formar imagens já, ou seja, eles só não capturam só a luz, eles conseguem formar imagem. Né? Então a visão perfeita de luz e polvo nos permite serem predadores muito eficientes. Então os olhos dos cefalópodes são muito parecidos com os olhos dos vertebrados. Né? Com relação à reprodução desses animais, os moluscos eles têm reprodução sexuada, certo? Algumas espécies, como o caracolzinho do jardim, eles têm desenvolvimento direto, ou seja, eles colocam os ovozinhos dele e já saem os filhotes, não tem lava. Mas tem alguns casos de ostras, por exemplo, que o desenvolvimento é indireto, que tem a interformação de duas fases larvais. Que são essas fases, essas larvas, Vérgia e Trocófora. Então esses animais que vivem, por exemplo, os poliplacóforos, os bivalvos, os gastrópodes mais primitivos, eles são dioicos, né? Liberam seus gametas na água, então eles têm fecundação externa. Os zigotos eles se desenvolvem uma larva ciliária, que é a trocófora, e que ela nada na água livremente. Né? Em algumas espécies esse é o único estágio larval, outros porém a trocófora se transforma no segundo estágio larval, que é a Vérgia, na qual que vai ter a formação dos pés e da concha. Né? A maioria dos gastrópodes, isso aí a gente vai ter mais em bivalves e poliplacóforos e gastrópodes mais primitivos. A maioria dos gastrópodes, como o caracol, ela é monóica, ou seja, cada animal apresenta uma glândula hermafrodita, ou seja, é monóico, ele tem a reprodutor masculino e o feminino. E eles vão lá produzir seus ovos e seus espermatozoides. Mas eles fazem fecundação cruzada, né? Ou seja, dois indivíduos, um fecunda o outro. Então, e a partir daí se desenvolve cada ovo pequeno e vai sair um gastrópodezinho, ou seja, ele tem desenvolvimento direto, eles não têm estágio de lavar, a maioria dos gastrópodes. Os cefalópodes eles são dioicos, né? Tem o macho e a fêmea separada. O macho usa um tentáculo especializado para colocar um pacote de espermatozoides na cavidade do manto da fêmea, ou em uma saliência que eles podem ter na boca, próximo à boca. Né? Os ovos são fecundados dentro do corpo da fêmea, ou seja, a fecundação interna. E nos polvos, as fêmeas elas vigiam os ovos, né? Tem essa característica desse cuidadozinho. No cefalópode o desenvolvimento também é direto, ou seja, sai do ovo já com um menino adulto, que só faz crescer, não tem estágio laval. Só tem estágio laval desse trocófora e vérga nos poliplacóforos, nos bivalves e nos gastrópodes mais primitivos. Então aí a gente fecha o filo molusca. Na próxima aula a gente vê os anelídeos e aí a gente termina esses animais que são chamados dos vermes. Né? Qualquer dúvida a gente precisa entrar em contato comigo, tá certo? Tchau e até a próxima aula.